Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de tênis. Tivemos muitos jogos hoje, alguns que eu deveria ter comentado, né? Por exemplo, o Marcos Giron ganhando do Taylor Fritz, Francisco Cerúndolo tirando muitos pontos do Nicolas Jarry, o Jarry vai despencar muito no ranking, o Alexander Bublik, que deu trabalho ao Casper Ruud no Saibro, né? O Bublik tá a fim de jogo nessa temporada, né? E muitas coisas interessantes, a eliminação do Thiago Wilde, né, que ia enfrentar o Aliassime, mas teve que enfrentar o Hugo Dellien, porque o Aliassime desistiu do torneio, talvez algum problema físico, e o boliviano eliminou o brasileiro, então tem muita coisa para comentar, e eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, e vamos para os jogos que encerraram a segunda rodada do Masters 1000 de Roma. Amanhã a gente já começa a terceira rodada, né? O jogo que abriu o dia foi Fabiano Marozsan e Andrei Rublev, e a situação tá feia pro Rublev, né? Mais uma derrota em primeira rodada, primeiro set 7-5 pro Marozsan, aí 6-4 pro Rublev na segunda parcial, e depois, o Rublev vai lembrar que ele começou o primeiro set até quebrando o Marozsan, ele começou bem o jogo, e aí o Rublev, ele até ganha a segunda parcial, mas começa quebrando o Marozsan na terceira e perde 4 games seguidos que ele não consegue recuperar. Teve até os breakpoints quando o Marozsan sacou para fechar o jogo, mas não aproveitou. Então, assim, 7-5, 4-6, 6-3, resultado muito frustrante para o russo, e o húngaro vai mais longe em Roma, gosta desse torneio. Thomas Mahat acabou com a festa do Leonard Thiem, enfrentou o Riley Opelka e conseguiu aquela vitória por 2-0, o jovem americano, mas contra o tcheco, número 20 do mundo, a história era outra. Característica de jogo completamente diferente, o Opelka um sacador, né? Um cara que gosta de jogar muito rápido, o que é um contraste grande com o que você precisa fazer mais no Saibro, né? E o Mahat já é um cara que joga muito mais na linha de base, distribui bem o jogo, é um tenista de muita colocação de bola. Ele é um cara que entende muito bem como jogar contra um cara com um time que é extremamente defensivo, gosta de usar a velocidade dos adversários para gerar a velocidade do golpe dele, não é um cara muito potente, não é um grande sacador, e às vezes, assim, quando você é um sacador com tantos problemas como o Thiem tem, isso te deixa ainda mais vulnerável a quebras dentro do Saibro. E foi o que aconteceu, duplo 6-4 para Thomas Mahat. Matteo Berrettini venceu Jacob Furlan por 2-0, 6-4, 7-6, uma baita vitória para o Berrettini, é outro que tenta recuperar-se no ranking, ele é o 30 do mundo, e assim, essa vitória é importante, porque agora ele vai enfrentar o Casper Ruud e ele precisava de confiança. Vamos ver o que ele consegue fazer contra o tenista norueguês na terra batida. Obviamente o Ruud é favorito, mas a gente sabe que o Matteo Berrettini é um cara que tem um saque poderoso, um excepcional forehand, melhor que o do Ruud na minha opinião, mas ele tem um problema muito crônico no jogo dele no backhand, que claramente freia muitas pretensões dele de voltar ao top 10. O Sebastian Hoffner venceu o Frances Tiafoe, 12 vitórias e 11 derrotas até agora no ano. Realmente não é o ano que o Tiafoe vai querer se lembrar mais. Ele lembra muito até o ano passado, né? O Tiafoe também não foi bem ano passado. É que ele teve uma semifinal de Grand Slam, que obviamente manteve ele no top 20, e uma final de Masters 1000 naquele período do US Open Series, né? Ele faz a final de Cincinnati, ele tem a semifinal do US Open, tinha até chances de ir para a decisão, e acabou o ano do Tiafoe lá, né? Porque de resto não faz nada de expressivo. E desde então, desde o US Open, a gente não fala direito do Tiafoe, que é um tênis extremamente inconsistente, extremamente irregular, e ele não traz muita coisa de novo. É aquele negócio, o jogo dele quando funciona incomoda muito, porque ele é muito agressivo nas devoluções, né? Ele consegue direcionar bem os golpes com bate-prontos muito bons, mas a questão é, quando ele não tá conseguindo funcionar, ele não consegue sair da formulinha, e às vezes você vê ele tomando algumas derrotas muito duras, ele não conseguindo entrar no jogo como gostaria, e é o que acontece com o Sebastian Hoffner, que é um veteranaço de Saibro, né? 6-2, 6-7, 6-3, 2 horas de jogo pro Hoffner ganhar. Tommy Paul venceu o Roberto Bautista Agut por 6-1, 6-4, vitória tranquila para o americano. Roberto Bautista Agut, aos 37 anos, ser 56 do mundo, me impressiona bastante, né? Mostra que o cara é inteligente taticamente, até hoje, assim, consegue jogar muito nessa base de ser muito taticamente forte, mas quando ele enfrenta alguém que também é muito inteligente, aí o jogo fica difícil, né? E assim, o Tommy Paul é um cara que no final, assim, ele tem as qualidades do Bautista Agut de ser sólido, sustentar nos pontos,
mas é um cara que, a meu ver, assim, fisicamente está muito superior ao tenista espanhol atualmente, né? Sebastian Korda venceu o Alexander Vukic por 2-0, 6-3, 6-4, vitória relativamente tranquila do Korda. O Vukic, que está tentando se recuperar no ano, a primeira vitória dele foi na estreia do torneio, depois de uma sequência de 10 derrotas seguidas, mas já volta a perder. Ele fez um baita Australian Open, fez um jogo, acho que contra o Draper, que foi de 5 sets, jogaço de tênis, mas aqui o Vukic está sofrendo bastante, né? O Hubert Hurkacz venceu o Pedro Martínez, né? O polonês que está sofrendo muito com as lesões. A gente sabe que é um tenista muito acima da média, mas muito acima da média. É um dos melhores tenistas do mundo, mas precisa se recuperar fisicamente. Jogou bem, inclusive. 6-1, 7-5, baita vitória do Hurkacz. Vamos ver o quão longe ele consegue chegar, ainda mais tratando de saibro, que não é a superfície dele. Curioso que ele tem muitos pontos a defender, mas se o Hurkacz se manter saudável, o Wimbledon para frente é o momento para ele ganhar muitos pontos, porque dali para frente foi quando começou os problemas. Porque antes de começar o Wimbledon na temporada passada, o Hurkacz estava muito bem, estava no nível muito alto, tinha feito final em rally, estava jogando demais o Hubert Hurkacz. Casper Ruud venceu o Alexander Bublik, 1h57, o jogo foi duro, o Bublik jogou um baita tênis, 6-4, 4-6, 6-3, o Bublik deu trabalho, né? Impressionante como conseguiu incomodar o Casper com muita variação e sacou muito, 15 aces para ele, mas é aquele negócio, né? O Casper no final foi mais inteligente, tinha a cabeça mais no lugar e conseguiu se sustentar muito bem, fez um baita set final, né? Não tendo nenhum breakpoint contra, pressionando mais o Bublik, controlou muito bem as ações. Taylor Fritz tem um jogo que vai te machucar muito, né? Porque perdendo para o Marcos Giron, 2 tiebreaks. Vale lembrar que o Fritz, ele, assim, no primeiro set, o Giron estava muito bem naquele início, né? Aí o Fritz, ele conseguiu devolver a quebra de saque que quando o Giron sacava para parcial. Quando o Giron sacou para levar para o tiebreak, chegou a ter um ponto do jogo que estava ali 40 iguais, né? E aí o Giron conseguiu confirmar o saque no tiebreak 7-4. Mas no segundo set é um pouquinho mais especial, porque o Fritz chegou a abrir 40-0, não, 4-0, quer dizer, né? 4-0 e em 15-40 no saque do Giron no 0-4 do segundo set. Ou seja, o Fritz poderia ter quebrado e sacado com um pneu no segundo set. O que foi quase um pneu virou uma derrota no tiebreak, 7-6 com 7-3. Eu entendo que o saibro não é a superfície mais forte do Fritz, né? Mas, assim, teve as lesões, tudo isso, eu não vou julgar tanto aqui, mas o Marcos Giron, né? Tipo, ele é bom o suficiente para ganhar do Giron no saibro. Eu sei que o Giron gosta do saibro, se dá bem ali, mas a verdade é muito mal nos breakpoints. 3 breakpoints, conta foi quebrado em todas as 3 vezes, produziu 7, quebrou 3, mas assim, é pouco pro Fritz, né? Um tenista muito melhor do que isso. Não é à toa que ele é 4 do mundo, mas é uma temporada até agora muito discreta do Fritz e ele tem que se recuperar rápido aí para Roland Garros, né? Porque daqui a pouco chega o Wimbledon e ele defende bons pontos por lá. Jesper de Jong venceu o Alejandro Davidovich Fokina de uma maneira que ninguém imaginava, 6-0, 6-2. Eu acho que esse é o jogo mais surpreendente do dia, né? O nível de tênis do Jesper de Jong não deu conforto algum ao Davidovich Fokina. Inclusive, Fokina, 43% dos pontos com o primeiro saque e 29% com o segundo. É bizarro, nunca tinha visto algo assim. E no final, assim, o Fokina confirmou apenas um saque no jogo, porque ele quebrou o Jesper de Jong uma vez, mas só um saque que ele confirma. Terrível para o Fokina essa atuação, mas mostra a força do Jesper de Jong. Jakub Menzik avança a terceira rodada, venceu o Matheus Gigante por 2-0, 7-6, 7-5. Não foi uma super atuação do Menzik, mas o suficiente para avançar. Sacando, foi só 7 aces nessa partida de 2 sets. Talvez o Gigante sacando muito bem, mas não encarou breakpoints, produziu 4, converteu apenas 1. Mas de qualquer maneira, uma baita vitória aí para o Jakub Menzik, que é um desses jovens talentos. Virou meio que a rivalidade, muito brasileiro, eu vou pro lado pessoal. Não posso elogiar o Menzik aqui no canal, mas tá aí, tá avançando no Saibro. Já a gente achou que ele ia ser péssimo no Saibro, já tem até quartas de final de Masters 1000 na terra batida. O pessoal é muito exagerado, só porque saca bem não vai bem no Saibro. Se fosse assim, o Berdych nunca teria ido longe com o Roland Garros, né? Francisco Cerúndolo ganhou do Nicolas Jarry, 7-6, 6-3, né? O Jarry é outro também, né? Fez a final nesse torneio ano passado e desde então nenhum torneio de realmente grande destaque, né? Inclusive depois das Olimpíadas, não, depois do torneio em Roma, acho que ele teve 8 derrotas consecutivas, um negócio bizarro de ruim, né? E assim, ele é um bom tenista que saca muito bem tudo isso, mas o saque dele deu uma queda de produção grande, nem o Wimbledon ele foi competitivo. E assim, esse momento aí a gente vê o Cerúndolo é muito perigoso,
joga muito no fundo de quadra, e foi uma bela vitória contra o tenista chileno, que até está jogando um pouco melhor do que naquele momento ruim do ano passado, mas também não está jogando bem o suficiente para evitar essa queda abrupta de ranking. O Gudelian venceu o Thiago Wilde por 2-1, 4-6, 6-3, 6-4. Thiago Wilde de novo perde jogo porque toma decisões erradas, ele se frustra também demais dentro de quadra e extravasa a raiva de um jeito também que assim, é difícil defender, né? É um tenista muito mais talentoso que o Gudelian, mas falta cabeça pro Thiago Wilde, falta inteligência dentro de quadra. Não adianta você ter um baita forehand, um baita saque se você joga os pontos de uma construção muito pobre. E isso afeta muito o Thiago Wilde. Jogou tão bem contra o Borges, tinha uma vitória, para meu ver, assim, era o favorito para vencer o Delian, mas para mim decepcionou demais nessa partida. E o Ben Shelton também, outro que teve uma atuação asquerosa, né? Porque o Jaime Munar 6-2, 6-1, que atuação do Jaime Munar, né? Eu não esperava um jogo desse jeito. Ben Shelton esperava até conseguir um título no Saibro, mas definitivamente não será nesse ano, né? Pelo menos não é o que indica. E assim, foi 12 breakpoints produzidos pelo Munar, o Shelton salvou 7, então foi quebrado 5 vezes. E o Shelton, no saque do Munar, só produziu um breakpoint e não conseguiu convertê-lo. Então assim, terrível a atuação do Shelton. É um tenista que, ao meu ver, é muito instintivo, ele não é um cara também que constrói tantos pontos. A diferença dele para um Thiago Wilde da vida é que ele é muito mais talentoso, mas a verdade é que o Jaime Munar assim, dominou no fundo de quadra, é um saibreiro natural, se defende muito bem, joga muito bem, ele sabe usar a velocidade dos golpes do adversário também, né? Então, foi uma atuação muito ruim do Shelton, é muito ruim mesmo, nenhuma inteligência tática e, a meu ver, é um que tá doido para a grama chegar. O Yannick Sinner venceu o Mariano Navone por 2-0, 6-3, 6-4, uma boa atuação por parte do Sinner. Assim, para quem estava tanto tempo afastado das quadras, foi uma atuação bem tranquila, até contra um adversário que podia ser muito perigoso. Então, baita vitória, o Navone é um cara que está jogando cada vez melhor na questão do lado mais agressivo e direto do jogo dele. Inclusive, acredito que isso foi uma das coisas que permitiram ele ameaçar o Sinner em certos momentos, mas o Sinner mostra também porque é o melhor tenista da atualidade, né? Foi muito forte nos momentos difíceis. Alex de Minaur fechou o dia vencendo o Luca Nardi por 2-0, 6-4, 7-5. O Alex de Minaur é isso, né? Ele raramente vai perder esse tipo de jogo. Inclusive, um detalhe aqui, o Luca Nardi produziu 3 breakpoints na partida e aproveitou 2, né? Se ressaltar que aproveitou as suas chances, né? Sabe quantos breakpoints o de Minaur converteu? 4. Sabe quantos ele produziu? 16. 16 breakpoints. É mole, né? Tipo, é um tenista muito bom, Alex de Minaur. Eu não tô aqui para criticar ele como tenista, mas se parece faltar algo para ele conquistar o título que ele tanto deseja. Eu não sei se vai ser aí que ele vai conseguir, né? Mas vamos ver, né? Tipo, o cara tá tentando, mas não vai, né? Teve a chance, para mim, maior dela é Monte Carlo. Né? Tava jogando muito Monte Carlo. Tava no nível mais alto dele na temporada, foi Monte Carlo. Fez aquele duplo 6-0 no Dimitrov, né? Teve a chance de ganhar no Musetti, não aproveitou, e aí é aquele negócio, né? Tudo bem, méritos ao Musetti que jogou muito, né? Mas a verdade é que o de Minaur tá aí, tá buscando, consistentemente tá pontuando, vai possivelmente pro próximo ATP Finals, mas eu acho que ele quer algo mais do que só tá ali consistentemente pontuando, né? E amanhã, o que a gente tem para o 5º dia do Masters 1000 de Roma? E abrindo o dia, Arthur Fils e Stefanos Tsitsipas, Alexei Popyrin contra Daniil Medvedev, os 2 jogos acontecendo na mesma hora, né? Meio chato, né? Porque eu queria ver os 2, né? Mas Goretan Mutei e Holger Rune, o Lorenzo Musetti vai enfrentar o Brandon Nakashima, Jack Draper vai enfrentar o Kopriva. Esse jogo é interessante, hein? Alexander Zverev e Galbaz, o tenista, o Galbaz, né? Se não me engano aqui só pegar Lituânia, né? Só para ser rapaz, já errei muito no último vídeo, né? Uma baita atuação contra o Shapovalov, tudo bem, o Zverev é muito mais difícil que o Shapovalov, mas curioso para ver esse jogo, né? A gente vai ter também o Pássaro contra o Khachanov, encerrando o dia, Laslo Djere e Carlos Alcaraz. Eu não acho o jogo tão legal para encerrar o dia, podia ser Popyrin e Medvedev. Aí um presente para vocês inscritos que adoram me ver aqui falando do Alexei Popyrin, né? Mas de qualquer jeito, né? Eu acho que a gente tem jogos muito bacanas para amanhã. Acho que a gente teve até agora jogos bem interessantes nesse torneio de Roma. Agora que o torneio esquenta de vez. Agora é cabeça de chave enfrentando cabeça de chave. Agora que os jogos grandes começam a acontecer com frequência. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.